Sabe aquela culpa esmagadora no fim do dia? Aquele peso por achar que deveria ter feito mais? Pois é, a gente vive numa era onde o cansaço parece ser o estado natural do ser humano. Mas a verdade biológica por trás dessa exaustão crônica, dessa dificuldade de ter foco ou ânimo para viver, revela algo muito diferente. Não é uma falha moral. Não é falta de caráter. Talvez não falte força. Talvez a mente humana apenas esteja cansada demais para continuar funcionando desse jeito. O nosso cérebro é uma máquina biológica absurdamente fantástica, mas ele nunca mais teve silêncio. Ele simplesmente não foi feito para lidar com esse mundo hiperconectado em que a gente vive hoje. E é aí que o erro começa. A gente costuma confundir uma falência total de sistema com o que julgamos ser pura preguiça. Parte 1. A ilusão da preguiça. A diferença entre escolha e esgotamento. Olha só como as coisas funcionam. A preguiça, no fundo, é situacional. Ela é uma forma de poupar energia. Quando a gente sente preguiça, a capacidade funcional continua ali, intacta. Se aparecer um interesse genuíno por algo, a energia surge do nada. Mas o esgotamento, o burnout, isso é completamente diferente. É uma depressão biológica profunda. A mente até quer realizar a tarefa, mas o cérebro age igualzinho a um celular com a bateria viciada lá em 1%, que simplesmente apaga de repente. É o colapso do sistema depois de um longo período de estresse contínuo. E não se trata de papo de autoajuda, tá? É uma condição clínica real. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout a partir dessas 3 dimensões fundamentais. Tudo começa com essa exaustão extrema que não passa com uma simples noite de sono. Daí, a coisa evolui para o cinismo, uma negatividade que cria uma desconexão emocional do trabalho e da vida. E no fim, a eficácia simplesmente despenca. É um fenômeno global que nasce de um estresse prolongado que nunca encontra tempo para reparo. 2. O cérebro sob ataque. Sobrevivendo à invasão moderna. Aqui a gente entra num conceito crucial chamado carga alostática. A vida é basicamente uma balança constante entre desgaste e reparo. Um pequeno estresse, tipo fazer academia, gera um desgaste, certo? Mas depois o corpo se repara e fica ainda mais forte. O grande problema é quando esse estresse vira algo crônico, constante, sem trégua. Esse desgaste biológico vai se acumulando silenciosamente. Ele vence a capacidade de reparo repetidas vezes e o sistema neurológico entra em pane. É literalmente como um elástico esticado até arrebentar. E qual é o maior causador dessa carga alostática hoje em dia? O bombardeio implacável de informações. O volume de dados que a gente consome diariamente é um absurdo. Tem gente chegando a registrar 13 horas diárias de tempo de tela e hiperconectividade. Isso está gerando o que a ciência começou a chamar de brain rot, ou seja, o apodrecimento da nossa capacidade celular de processar tanta informação. A nossa biologia ancestral simplesmente não veio equipada de fábrica para processar esse volume irreal e veloz de estímulos. Então, é preciso fazer uma pausa e refletir. A nossa mente ainda sabe o que é o silêncio? No meio de notificações intermináveis, infinitas tarefas ao mesmo tempo e aquele zumbido constante das redes sociais, a ausência de som e de estímulo virou algo aterrorizante para muita gente. 3. A cultura da exaustão. Quando o descanso se torna uma fraqueza. A gente transformou o cansaço em um símbolo de status. Existe hoje uma verdadeira ostentação do estresse, sabe? Aquela ideia tóxica de glorificar quem trabalha enquanto os outros dormem. Só que os custos neurológicos disso são devastadores. Picos crônicos de cortisol corroem a nossa memória, geram uma fadiga de decisão profunda e levam a um negócio chamado presentismo. É aquele momento em que o corpo está ali, sentado na mesa de jantar com a família, mas a mente está vazia, o olhar está distante e a energia emocional simplesmente não existe mais. E toda essa perfeição inatingível exigida pelas redes sociais só agrava essa ansiedade constante. 4. O sequestro da dopamina. Como as telas roubam a nossa motivação. Tem um crime silencioso acontecendo todas as noites. Ao rolar o feed do celular na escuridão do quarto, aquela luz artificial entra pelos olhos e aciona uma estrutura pequenininha no cérebro chamada abênula. E ela não só inibe a melatonina, destruindo o sono, como ataca em cheio o sistema de dopamina. O resultado disso? No dia seguinte, despertar traz uma sensação de vazio imenso, uma letargia e uma completa falta de motivação. O desejo de viver e de correr atrás de metas foi simplesmente sabotado na noite anterior por um pequeno retângulo luminoso nas mãos.
A mecânica por trás disso funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro possui uma liberação tônica de dopamina, que é um nível basal e constante que dá a vontade de realizar as tarefas do dia a dia. Mas ao bombardear a mente com estímulos intensos, seja com horas de consumo digital veloz ou um excesso de cafeína, a gente cria picos básicos imensos. O perigo real é que quando esse pico acaba, o nível basal não volta ao normal, ele despenca drasticamente. Isso deixa o cérebro em verdadeiro estado de ressaca de dopamina, incapaz de achar graça e prazer na vida real. 5. A ciência do descanso. O descanso como uma necessidade biológica. A neurociência mostra que o cérebro humano opera em duas marchas principais. A gente tem o modo focado, que exige alta demanda cognitiva e drena muita energia no trabalho ou nos estudos, e o modo difuso, que é ativado quando caminhamos pela natureza, tomamos um banho quente demorado ou só deixamos a mente vagar sem objetivo nenhum. Viver apenas no modo focado gera aquele famoso nevoeiro mental. A mente necessita obrigatoriamente da alternância entre esses dois estados para não entrar em colapso e conseguir processar as emoções. E é claro que o reparo definitivo acontece à noite. Dormir de 7 a 9 horas é algo absolutamente crítico. Durante o tempo em que estamos acordados, uma molécula chamada adenosina vai se acumulando no cérebro, criando toda aquela pressão e exaustão sentidas no fim do dia. Sem o tempo adequado de sono profundo, o sistema não consegue fazer a limpeza dessa molécula. É exatamente por isso que tantas pessoas já acordam se arrastando. A química do cansaço do dia anterior continua lá, intacta no cérebro. Então, de uma forma bem prática, embasada pela ciência, como proteger essa máquina biológica e dissipar carga alostática sem cair em papo genérico? O caminho é implementar estratégias realistas. Primeiro, estabelecer zonas na casa, como o quarto, onde as telas simplesmente não entram. Segundo, garantir que os primeiros e últimos 30 minutos do dia sejam totalmente analógicos, sem nenhum bombardeio de informações. Terceiro, o alívio que vem de desativar as notificações não essenciais é imediato e salva horas de foco perdido. E por fim, integrar pausas conscientes ao longo do dia para permitir que a carga alostática de fato se dissipe. 6. O cérebro sobrevivente, escapando da armadilha da sobrevivência. A lição fundamental que todos esses dados trazem pra gente é muito poderosa. A verdadeira produtividade não se encontra na ausência de descanso, mas sim na integração inteligente dele. A gente precisa curar a culpa de fazer uma pausa. Descansar é afiar a nossa ferramenta cognitiva. Não é um sinal de fraqueza, mas sim o único antídoto real contra essa sobrecarga emocional e mental que o mundo moderno impõe o tempo todo. E a gente encerra essa análise com uma provocação final. Se a mente moderna é forçada a atuar num estado desesperado de sobrevivência, lutando sem parar contra o excesso de luzes, alertas e cobranças, quando o cérebro humano receberá a verdadeira permissão para simplesmente viver de forma plena? É o momento exato para refletir sobre como a rotina vem sugando as capacidades naturais de todos nós e quais barreiras precisam ser levantadas a partir de hoje.